Graça e paz, Deus abençoe a todos que vão poder participar desse programa que reinauguramos, porque esse programa, de alguma forma, nós já passamos alguns anos atrás, talvez mais de 8 anos atrás, e fizemos diversos vídeos, mas nós queremos atualizá-los de uma maneira um pouco diferente, para que você possa nos acompanhar. Quero desafiá-lo a acompanhar todos os vídeos. Nós vamos fazer numa sequência. Na verdade, esses vídeos, na minha concepção, tem que estar como se fosse uma sequência cronológica dos fatos e assim por diante. Queria apenas dar algumas questões antes para que você entenda por que estamos fazendo isso. Nós estamos exatamente vivendo um tempo onde de repente você entra no YouTube, coloca lá no procurar, coloca palavras como vinda de Cristo, anticristo, finais dos tempos. Você colocando essas palavras, você vai descobrir mais dezenas de pessoas, pastores, apóstolos, todos falando desse assunto exatamente nesse momento. Será que virou uma moda? Ou será que há uma preocupação que está ocorrendo justamente nesse tempo que estamos vivendo? Talvez essas pessoas que agora estão todos falando desse assunto, porque estão vendo um acúmulo de sinais proféticos da volta de Cristo. Os sinais que verdadeiramente estão citados na palavra de Deus estão acontecendo. Alguns deles, talvez, procurar usar mais a tecnologia atual, os grandes eventos científicos, como por exemplo a questão do 5G, né, que está vindo aí, quais são as características. Alguns estão por essa linha, olhando a parte tecnológica dos grandes acontecimentos. Outros talvez pegando alguns temas que chamam mais atenção, como a questão do anticristo, simbologia dos números 666 e assim por diante. Não quero repetir nada, não quero ser mais um somente. Eu quero voltar a fazer aquilo que nós fizemos desde o início, que é pegar a Bíblia e discorrer sobre as profecias bíblicas, e desde o início de Gênesis até Apocalipse, para que você entenda que existe uma correlação bíblica sobre tudo o que está acontecendo até os tempos de hoje. Nada do que está acontecendo hoje está fora daquilo que foi anunciado na Bíblia. Lógico que a forma de apresentar isso tecnologicamente, na Bíblia não fala especificamente. Estou pegando o exemplo do 5G, a Bíblia não fala do 5G, né? Lógico. Mas a Bíblia fala que a ciência se multiplicaria nos últimos dias. E o que a gente está vendo é em todas as áreas, não é uma questão apenas da informática, mas se você for para a ciência, para a medicina, por exemplo, eu fico admirado como nos últimos 10 anos a medicina cresceu de uma forma extraordinária, trazendo coisas tremendas de benefício para a humanidade e assim por diante. A área industrial, a tecnologia para fazer produtos, isso não existia 10, 15 anos atrás, né? O mesmo celular que todo mundo usa hoje, parece que ninguém consegue ficar mais sem o celular, porque ele deixou de ser um telefone. Ele veio como um substituto do telefone fixo, mas acabou sendo um computador, um mini computador, incluindo até câmera fotográfica e tantas outras coisas, e a tendência cada vez mais a ver substituição por pequenos objetos. Tudo isso faz parte daquilo que Deus fala na palavra dele sobre a ciência se multiplicará. Por outro lado, eu particularmente incluo desse texto que Daniel fala da ciência se multiplicaria, eu incluo também a ciência bíblica, a ciência teológica, no sentido de que de repente as pessoas estão se aprofundando na palavra de Deus e descobrindo que já existia tantas coisas bíblicas a respeito do assunto. Não que existe uma nova revelação, deixa eu deixar isso bem claro, porque infelizmente muitas pessoas usam
essa palavra, eu tenho uma revelação, eu tenho uma nova revelação para se engrandecer, para dizer que eles são os melhores e que de repente você vai ouvir algo que você nunca ouviu na tua vida. Eu recebi uma ilustração muito interessante sobre revelação e eu quero passar essa ilustração para você. Se você entrar num quarto escuro, muito escuro, que você não consegue enxergar nada e lá tem muitas coisas, e se você acender um fósforo, pensa bem, um fósforo, a luz desse fósforo ela é muito fraca. Talvez você vai conseguir ver algumas coisas, as outras vão ficar meio nebulosas. Mas por outro lado, se você entrar nesse quarto escuro com uma lanterna com pilhas, baterias, você já vai enxergar um pouco mais, mas eu ainda acho que não é suficiente. Mas se você entrar com um holofote daqueles poderosos, você vai ter a claridade total e vai ver tudo que existe naquele quarto escuro. O que eu estou querendo dizer? Que tudo que tinha que ser revelado já foi revelado. Está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada, que é o que eu vou usar aqui para a gente fazer esse estudo desse tempo. Acontece que quando você mergulha pouco na Bíblia, você lê pouco, estuda pouco, você está com um fósforo, está enxergando poucas coisas. Aí de repente você resolve pegar uma lanterna, ou seja, estudar um pouco mais da Bíblia, pegar um dicionário, fazer algumas consultas, você descobre que aquele mesmo versículo que você leu a primeira vez e não entendeu, agora você está entendendo mais. Mas se você pegar a Bíblia com um holofote poderoso, ou seja, mergulhar de cabeça, então você vai ver muito mais coisas, vai enxergar tudo aquilo que está revelado na Bíblia. Então, quando alguém diz assim, eu tenho uma revelação, ele não está dizendo que é uma coisa nova, ele está dizendo que houve uma coisa nova para ele, porque ele mergulhou, ele descobriu na palavra de Deus algo que já estava escrito. Por isso que muitas vezes quando alguém diz assim, eu tenho uma revelação e fala, pode ser que no meio de 200 pessoas, 10 já tiveram essa revelação antes daquele que está falando, porque já entenderam o assunto antes. Então, isso é importante para que você saiba o nível de estudo que nós vamos fazer aqui, mergulhando na palavra. Eu lembro, apenas para você saber, antes de eu ser pastor, antes de eu ser ungido apóstolo, no tempo que eu era de uma igreja tradicional, que eu nasci praticamente dentro de uma igreja, meu pai era o pastor, mas a partir dos 30 anos de idade, eu comecei a me interessar por esse assunto. E comecei a estudar esse assunto. Isso vão fazer 40 anos atrás, eu vou repetir, 40 anos atrás. E eu comecei a estudar esse assunto. Eu lembro que naquela ocasião eu li todos os livros que existiam no mercado sobre a volta de Cristo, sobre o anticristo, e que não tinha ainda muita luz, porque não se via muitas coisas acontecendo naquela época. Depois eu cheguei a tirar na época que eu trabalhava em empresas particularmente, eu era empregado, eu lembro que eu tirava as férias regularmente de 30 dias, que dava naquela época. E eu lembro que uma vez nós fomos para a praia com a família e eu fiquei dentro de casa, praticamente não fui à praia quase nenhum dia, e eu levei jornais, eu fui no Estadão aqui em São Paulo, onde tem uma biblioteca enorme, fui buscar jornais da época antiga, recortei esses jornais, peguei todos os livros, eu estudei, fiquei 30 dias de férias estudando o assunto e até montar a nossa apostila sobre a volta de Cristo, que eu chamo de escatologia. Eu não vou entrar aqui no detalhe teológico da palavra escatologia, mas se a gente entrar no brasileirês, que eu falo mineirês porque eu sou mineiro, seria o estudo dos finais dos tempos. Escatologia é estudar aquilo que vai acontecer no final dos tempos. E aí é importante você ver que nesses últimos anos, vamos falar assim, 15 anos para cá, ou 20 anos para cá, não, 15 anos para cá, se você examinar os últimos 15 anos e comparar com todos os outros 40 anos antes que eu fiz parte, porque eu já estou com 77 anos e vou para 78, então esses 40 anos antes, não se ouvia falar muito não da volta de Cristo, não havia sinais, mesmo porque não havia uma internet, não havia comunicação, não havia nem televisão naquela época.
Mas hoje, com o advento da internet, com a rapidez da internet, hoje uma pessoa está lá na Europa, ele está fazendo um estudo sobre escatologia, ele põe isso na internet, no mesmo momento, você em qualquer parte do mundo, você tem esse assunto. Então, o que nós queremos fazer nesse estudo que nós vamos fazer aqui todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite, no canal da Missão Shekinah do YouTube, você não pode perder. Se você puder, já vai avisando outras pessoas também, porque será toda sexta-feira, e se alguém perder essa primeira, vai estar gravado, está no canal, você pode, nós vamos numerar, vai estar vídeo número 1, e na sequência, e aí você não perde a sequência, e você vai ver que nós não vamos sair fora do que está aqui, Bíblia. Nós vamos pegar o que a Bíblia fala de cada item, e vamos examinar, e em cima desse exame é que nós vamos tratar do assunto. Não quero menosprezar nenhum dos outros, eu quero dizer que cada um deles é uma bênção, cada um deles está fazendo dentro de uma área que eles estão entendendo, estão dentro da palavra de Deus, mas estão tentando explicar a coisa no sentido verdadeiro que está acontecendo. Eu não sei porque eu sempre cito 5G, porque é uma coisa moderna, uma coisa dos últimos tipos. Então, quem está falando sobre o 5G está falando tecnicamente, e é verdade, e das implicações espirituais que vai dar o 5G, perfeito. Por isso que, como já tem gente falando desse assunto, eu não vou ficar batendo na mesma tecla. Eu vou fazer aquele estudo que Deus me deu da volta de Cristo, os sinais da volta de Cristo, um por um, e a sequência, como é que isso vai acontecendo e o que falta. E o que falta para isso acontecer? Logicamente, vamos ter que passar por assuntos importantes, como o arrebatamento da igreja, vamos ter que falar sobre isso, vamos ter que falar das correntes teológicas que existem a respeito do momento do arrebatamento, vamos ter que falar sobre as bodas do Cordeiro, é importante esse assunto das bodas do Cordeiro, importante falar do anticristo, não para que a gente tenha temor ou porque vai ser algo terrível, não, nós não estamos, eu já quero dizer para você que eu não espero o anticristo, eu espero o arrebatamento da igreja. Então são fatos importantes e eu vou, à medida que eu for desenvolvendo o assunto, você vai entendendo qual é a linha teológica que nós decidimos seguir, que nós cremos que é a maioria da igreja de Jesus Cristo, a maioria dos teólogos, a maioria dos pastores que defendem. Então verdadeiramente eu tenho muitas bases e todos eles têm base para falar desta forma. Então nós vamos fazer isso de uma forma bastante didática. Talvez você vai ter bastante detalhe para que você mesmo pegue esses detalhes e depois você vai na palavra, confere com os versículos que vão aparecer aqui e você vai mesmo estudando. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse estudo pela internet, que está no YouTube, isso vai fazer talvez 10 anos atrás, eu lembro que tinha pessoas que escreviam para mim e diziam assim, olha, me esclareceu e agora estou entendendo o livro de Apocalipse, por exemplo. Que muitas pessoas não leem o livro de Apocalipse porque acham que é um livro difícil, por causa das simbologias. Mas é impossível, já quero declarar isso aqui, é impossível entender o livro de Apocalipse se você não entender o livro de Daniel. O livro de Daniel, o profeta Daniel, é que traz a revelação do livro de Apocalipse. E depois todas as outras questões que estão na Bíblia, que é o que eu vou mostrar aqui para você nesse estudo, você vai entender que verdadeiramente ficou fácil entender o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, na verdade, é um resumo do começo e do fim. É um resumo de como começou antes de Deus formar a terra, está lá no livro de Apocalipse. Conta toda a história da humanidade, conta toda a história da igreja e conta os finais dos tempos. É uma questão somente de entender a sequência cronológica dos fatos. E aí você realmente vai entender claramente esse assunto. Mas eu quero deixar esse gostinho para você, nesse primeiro programa. Eu quero que você fique com gostinho de saber o que vai acontecer e se prepare, porque nós vamos entrar em todos esses assuntos bíblicos e algo que você vai saber, né? Não é difícil entender
a volta de Cristo. Não é difícil entender o livro de Apocalipse, não é difícil entender o livro de Daniel, não é difícil saber se Jesus está às portas ou não está às portas. E é tudo isso que nós vamos falar. Não para colocar medo, porque eu vejo que alguns colocam isso para pôr medo nas pessoas. Não, esquece. Nosso objetivo é urgência. Que tipo de urgência? Que isso sirva para levar você a crer mais em Deus, a buscar mais Deus, a orar pela sua família, para que não fique ninguém fora do arrebatamento da igreja, que aqueles da sua família que ainda não são salvos sejam os primeiros alvos para você buscar do Senhor uma intercessão, o evangelismo como prioridade. Isto é o objetivo. Não há nenhum outro objetivo de falar da volta de Cristo, se não for especificamente para te alertar que chegou o momento da igreja ter urgência do evangelismo nesse tempo profético. Então, hoje eu vou parar por aqui, vou orar para encerrar e conto com você toda sexta-feira, às 10 horas da noite, no nosso canal da Missão Shekinah. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse assunto que vamos estudar nas tuas mãos. Nós sabemos da urgência que precisamos como igreja nos preparar para a volta de Cristo, mas não por causa da volta, mas nos preparar para uma evangelização mais urgente, mais em massa, das nossas famílias, porque nós não queremos que ninguém fique fora. A tua palavra diz que Deus mesmo é misericordioso e está esperando que haja salvação das pessoas, que Ele veio para isso. Então, Senhor, que esse estudo sirva de alerta, sirva exatamente para trazer urgência à tua igreja. Eu abençoo cada um que vai assistir, que vai ouvir agora, que vai ouvir depois, que vai mais para frente assistir, e abrimos também a possibilidade dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, coloca no coração deles desejo de se aprofundar mais nos estudos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. E no chat você pode mandar sua pergunta, sempre que você tiver uma dúvida, assim que possível a gente vai respondendo, a gente sempre vai tirar um pouquinho do tempo do estudo para responder perguntas, e a nossa equipe aqui, composta do Isaac e da Aline, vai estar nos ajudando a ver as perguntas que são feitas, nos acompanhar e ajudar na gravação. Eu espero que você seja abençoado em nome de Jesus.